Estou aqui compondo a equipe, né, da CGFAP, e o objetivo aqui da minha fala é apresentar para vocês como é a manipulação ali no sistema gestor, tá bom? A gente teve uma parceria com o município de Jacareí por meio da secretária de Saúde, doutora Águida Fernandes, que possibilitou que a gente tivesse o acesso e fizesse essa apresentação para vocês, tá bom? Então, eu vou compartilhar minha tela, vou pedir para vocês sinalizarem, se vocês estiverem visualizando ela. Conseguem ver minha tela? Sim. Então tá bom. Sim, Gente, o primeiro ó, passo para qualquer atividade, então, é acessar o site do e-gestor da atenção básica, tá? Como a Elisa bem pontuou, o acesso é feito com a senha do Gov, então garante bastante segurança, né? Então, cada gestor e cada usuário ali, né, seja ele respondente, seja ele gestor da atenção primária, seja ele gestor do programa, tem que ter o acesso no Gov, tem que fazer essa verificação. Essa é a telinha do e-gestor, tá bom? Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer seria realizar a manifestação de interesse em participar do censo das UBSs. Então, a gente vai em Gerencia PS. Aqui vai aparecer os dados do município. Eu vou ter que minimizar aqui minha janelinha, porque está aparecendo na frente. A gente acessa o sistema. É sempre importante o gestor verificar, né, na gerência de usuários, quais usuários estão habilitados para o Gerencia PS. Então, a gente acessa o sistema. A gente vai em adesão. Clica em nova solicitação. Seleciona a estratégia, o que vai acontecer? Como o município já fez a adesão, ele já vai aparecer que a gente fez a adesão aqui, né, realizada. Caso o município não tenha realizado, ele vai abrir a tela para que a gente possa apresentar, a gente possa inserir os dados do secretário. Vou deixar até separado aqui para vocês. Vocês estão vendo essa outra tela? Estamos. Tá, só para vocês sim. saberem o que aparece. Como o município já tem adesão, a gente não conseguia mostrar na prática, mas o restante a gente consegue, tá bom? Então, vai aparecer o censo, né, da PS. Em seguida, insere o nome do... Faz bem devagarzinho. Tá bom. A gente clica aqui em censo da atenção primária, ok? Em seguida, insere o dado do secretário de saúde, tá bom? Vai aparecer o nome dele aqui. É importante os municípios confirmarem que se está o dado correto, tá bom? E clica em ler o termo de adesão e clicar em finalizar a adesão. Quando eu clico em finalizar a adesão, ele vai aparecer essa mensagem, que ao finalizar a adesão, você pode editar, você não poderá mais editar ou contestar a informação que está dentro do termo de adesão, ok? Então, é importante para os municípios que já tiveram transição de secretário nesse momento, se atentar se o nome do secretário está correto, se o CPF está correto, tá bom? A partir do momento, vai aparecer aqui, ó, na telinha, vou voltar lá para o município, que daí a gente consegue apresentar melhor. Só um minuto. A telinha dele está pegando. Só um minuto, gente. Desculpa, é que ele está... Vai aparecer aqui, ó, o censo da Unidade Básica de Saúde, como solicitado, que nem o município fez, e quando a gente clica em visualizar, a gente consegue imprimir, ter a visualização do censo, tá bom? Do termo de adesão do censo. Até aqui alguma dúvida? Se eu estiver falando muito rápido, podem sinalizar por gentileza, tá? Obrigado, Joyce. Está indo ótimo. Tá bom, obrigada. Então, essa é a primeira etapa que o município deve fazer. A segunda etapa seria cadastrar os 2 profissionais que estão ali dentro que serão os grandes responsáveis pela ordenação desse programa. O gestor do programa e o respondente, tá bom?
O gestor do programa, ele é uma aba que só vai abrir para aqueles que estiverem cadastrados como gestor da atenção primária, da atenção básica. E esse cadastro é feito por meio da senha do Fundo Municipal de Saúde, tá bom? Como nesse momento eu não estou cadastrada, eu vou apresentar aqui por vocês pelo PowerPoint, depois eu demonstro o restante, tá bom? Vocês já conhecem, então na telinha ali dos perfis de acesso, tem o gestor da atenção básica, a gente clica em gerenciar usuários, clica em cadastrar novo usuário, tá vendo aqui azulzinho? Nesse momento, você vai identificar esse usuário e vai colocar ali que você quer cadastrá-lo como no programa Censo APS, como gestor do programa municipal e do módulo do Censo. E vai clicar em adicionar. Pronto, o seu gestor do programa está cadastrado. A partir desse momento, o gestor do programa ele vai visualizar na tela dos perfis de acesso do gestor esse linkzinho aqui, que é o Censo da APS. Tá Joyce, bom? Oi. E é só nesse momento que aparece o Esse censo da censo. PS aqui, só agora, né? Sem Exato. dúvida. Se não tiver feito as etapas anteriores, não vai aparecer, tá bom? Então, é muito importante cadastrar os profissionais que vão estar gerenciando o programa, tá bom? Joyce, só uma pergunta. Você falou há pouco que você só consegue colocar como responsável alguém que está vinculado à APS. Então, só para eu entender, porque no primeiro momento da adesão você colocou o dado do secretário de saúde, não é isso? Aí depois o responsável pela APS do município vai entrar e só ele vai poder fazer isso. Se Isso. tiver algum município que por acaso o nome não seja esse, ele vai saber, todos os municípios sabem quem é a pessoa responsável pelo seu APS, é isso? A senha do responsável pela APS, e o responsável pode ser designado por meio do acesso pelo Fundo Municipal de Saúde, porque pelo Fundo Municipal de Saúde, você tem um acesso ao e-gestor como Fundo Municipal de Saúde. Eu vou sair aqui para vocês verem, tá bom? E é nessa A senha... adesão não é via essa pessoa, mas Não, colocar quem vai ser responsável tem que ser essa pelo pessoa. O programa, secretário pela de atenção saúde, por básica, exemplo, se sim. tentar entrar, não consegue. Exatamente, se ele não tiver designado, tá bom? Mas não Então, aqui, vamos ó, mudar agora para o outro lugar, não. Vamos continuar aqui, senão tá fica bom, muito confuso. perfeito. Não, eu não vou, eu só ia mostrar para vocês. Processando aqui novamente. Certo? Então, vamos lá. Nós já temos o nosso gestor do programa cadastrado, correto? Então, nós vamos aqui entrar em censo, vai aparecer aqui para o gestor do programa essa abinha, o acessar o sistema e o gerenciar usuários. A nossa próxima etapa é a gerência de usuários, que é o quê? O cadastramento de quem vai ser os respondentes ali da unidade. De preferência, né, como a gente já apontou, seria interessante que fosse supervisor ou coordenador, ou uma pessoa que tenha ali um tempo com a equipe, que conheça do serviço e que tenha feito a discussão sobre o questionário com as equipes de saúde, né, para as respostas. Então, a gente vai em gerenciar usuários. Eu posso ter a opção de um usuário que já esteja cadastrado, tá bom? Ou eu posso cadastrar um novo usuário. Tirar isso daqui. Vocês estão conseguindo ouvir, gente? Sim, está Tem o ótimo. microfone aberto. Tem. Aqui, para cadastrar o usuário, a gente simplesmente digita o CPF, gera a busca, né? Vai aparecer os dados deles. Nesse momento, você consegue colocar o DDD, o número, um e-mail. É importante colocar um e-mail de comunicação, né? Legível ali, que seja um e-mail de fácil comunicação, telefone também. O CEP, o endereço comercial ali, então o CEP da unidade, o endereço, todo o processo.
E você vai ter a opção aqui, ó, já vai aparecer o programa que é o censo e o perfil de acesso como respondente do censo, certo? Censo 2024 já fica preenchido automaticamente, você clica em salvar. Ok? Essa é a etapa. Então, aqui, a gente já cadastrou todos, a gente vai cadastrar cada um dos respondentes. Se eu tenho 18 unidades básicas de saúde, se as 18 unidades, cada uma tem uma supervisão que vai responder, essa pessoa tem que ser cadastrada aí, todas essas pessoas, tá bom? Aqui no município de Jacareí, a gente tinha colocado, tá com 2 ali até o momento, para a gente poder fazer o teste. Joyce, posso fazer outra pergunta? E desculpa Pode interromper sim. agora. Existe já alguma outra ação do Ministério que, por acaso, tenha exigido no passado que esses gestores, essas pessoas nas unidades básicas de saúde, uma por unidade básica de saúde, tenha esse Acesso? acesso? Eu estou te fazendo essa pergunta porque, assim, eu estou entendendo que se eu cadastro essa pessoa aqui, na hora de responder, não obrigatoriamente ela conhece esse caminho do e-gestor, ela nunca... Mas se já existir outras atividades que ele já... tipo assim, e aí, se sim, quais são essas outras atividades? Porque aí, na hora que o município nos perguntar, a gente pode dizer, olha, você lembra que você já fez um cadastro para essa atividade do Ministério? Provavelmente essa pessoa está lá. Só para eu saber como Perfeito. Olha responder. só, Ania, a gente vai fazer as perguntas no final. Então, vocês se Ah, inscrevam e façam desculpem. as perguntas no final, senão vai estragar a nossa apresentação. Eu posso só responder essa ou a gente Claro, segue a resposta no evidentemente. final? O que vocês preferem? Não, eu acho que responde essa, Não, Joyce, agora. responde, Pode mas só não falar. vamos mais interromper, porque senão a gente não consegue ter uma sequência Perfeito. lógica. Existem alguns programas, como o Bolsa Família, por exemplo, ou até mesmo o antigo PEMAC, que já tinha esse processo de trabalho. O Bolsa Família, quando você vai fazer as vinculações e tudo mais, você já usa o e-gestor. Há a possibilidade que os municípios abram o próprio CISAB e os outros campos de monitoramento para que os gestores tenham acesso. Eu vou dar o exemplo desse município. Nesse município, os gestores têm acesso tanto ao Bolsa Família aqui, né, porque existem alguns módulos, quanto ao próprio CISAB, tá bom? Que também consegue. Então, e o Vânia, antigo PEMAC também, os gestores acessavam, tinha alguns módulos aqui no e-gestor. deixa eu só complementar isso, assim, isso que é importante falar, porque os fluxos que a gente escolheu, Ania, foram fluxos que são do cotidiano das equipes. Já existem as pessoas cadastradas, eles já estão afeitos a esse fluxo de adesão e de uso, porque um coordenador de uma unidade básica, ele usualmente entra aqui para pegar alguns relatórios. Então, é uma coisa do cotidiano das equipes, é bem tranquilo. A própria opção que a gente fez de deixar o secretário era para ele expressar a vontade, mas no geral o secretário ele não entra nesse sistema, ele não tem tempo para ficar fazendo isso. Por isso, inclusive, que a gente pede para outra pessoa fazer essa manifestação. Imagina o secretário de São Paulo separar para fazer 500, sei lá, unidades e botar o respondente. Não dá, ele tem que designar alguém para fazer isso. Então, foi nesse sentido. A gente escolheu fluxos que são já de conhecimento e práticas já bem instituídas das equipes de atenção primária do país. Perfeito, Pius. É sempre interessante também, gente, talvez ter aí mais de um gestor do programa ali do censo, no caso de ausências, férias, né, para poder ir acompanhando. Então, é um perfil bem intuitivo também. Agora que nós já temos ali, nós já cadastramos os nossos respondentes, já cadastramos o nosso gestor do programa municipal, eu preciso dizer quem serão as pessoas que irão responder por cada unidade, tá bom? Então, o perfil, né, gestor do programa municipal, ele vai vir em acessar sistema. Logo, vai aparecer essa tela que é o painel do gestor, né? Nesse painel, nós conseguiremos indicar quem vai ser o respondente por unidade, assim como acompanhar o preenchimento ali do status do preenchimento da unidade. Então, por exemplo, nós temos aqui a unidade do bandeira branca, que
que está em andamento. Nesse momento, a gente só tem um usuário cadastrado como respondente, que sou eu nesse momento, tá bom? Então, eu posso selecionar aqui, se tivesse outros, a gente consegue aparecer o nome de todas as outras pessoas. Cadastrei lá, vai aparecer aqui. É importante falar para vocês que, nesse processo, caso tenha dúvidas, a gente também tem o link de manual, e que, ao decorrer do processo, se houver a necessidade de troca de respondente, por algum motivo da lógica do cotidiano das unidades, quando eu troco o respondente aqui, não afeta os dados que o anterior já preencheu no formulário, tá bom? Então, ele fica salvo, certo? Então, aqui, ó, eu vou designar aqui na unidade Esperança, estou designando a Joyce como respondente, posso ir designando em todas as unidades que estão cadastradas no QNES, tá bom? Vou pegar o Vila Zezé, que não tem ninguém, é só selecionar. Somente para as pessoas que estão designadas como respondente que o questionário vai aparecer, tá bom? Aqui vai aparecer no cantinho da tela para você baixar, ou se está aqui, vai aparecer o status, se está em andamento. Se houver a necessidade de inativar por algum motivo a resposta do questionário para alguma unidade, existe a opção de inativar aqui, assim como existe a opção de reativar, tá bom? Então, esse é o perfil do gestor. E futuramente aqui vai ter todos os relatórios, é uma área que está ainda em desenvolvimento, para que o gestor possa acompanhar as respostas ali e os dados do questionário. Joyce, Pode seria falar. só importante dizer por que que foi feito aquele botãozinho inativar, né? Porque nós fizemos uma carga do CNES para essa plataforma, né? Então, foram carregadas todas as UBSs que estavam no CNES para essa plataforma. Eventualmente, pode ter ido uma UBS que ela está inativa por algum motivo. E aí, o gestor pode optar por não responder para aquele questionário, porque a UBS está inativa. Então, ele clica naquele botãozinho vermelho, inativar, e aí tem uma listinha de motivos ali, ele pode selecionar o motivo pelo qual aquela UBS está inativa. Perfeito, Elisa, muito obrigada. Então, aqui a gente já fez o passo de dizer que a Joyce vai responder, por exemplo, que está ali figurativamente como supervisora da unidade de Esperança, ela vai responder o censo pela unidade, tá bom? Então, como respondente, quando eu entro no e-gestor, vai me aparecer somente esse login aqui, tá? Que é o login respondente censo, tá bom? Eu vou acessar ao sistema e vai me aparecer essa tela. Nessa tela, né, ela fala que o respondente tem acesso aos links dos questionários do censo. Então, é indicável, né, que cada supergestor clique aqui, né, tenha acesso ao documento, ao questionário na íntegra, vá discutir com as suas equipes ou com a sua equipe para elaborar essas respostas, né, faça o estudo desse material. Aqui, novamente, ressalta o período, o prazo, né, para preenchimento do instrumento. E abaixo aparece a lista de QNES das unidades disponíveis para a resposta, tá bom? Então, eu vou pegar aqui a unidade do Esperança, que está com o questionário não iniciado, e eu vou acessar. Vocês vão ver que a resposta dentro do formulário ela é bem intuitiva, tá bom? Então, tem essa primeira página, né, que vai falar sobre o censo, né, o que contempla, para olhar o que a gente quer observar com o censo. Traz as recomendações de ler o questionário, né? Que traz a recomendação de que o questionário pode ser realizado em momentos diferentes. Então, vocês vão ver que à medida que a gente vai salvando, ou a gente muda de página, ele continua salvo. E tem um manual instrutivo também, com algumas explicações sobre as respostas, tá bom? A gente clica aqui em próximo, e aí começa as perguntas. Então, vocês vão ver que nesta base, né, do questionário, tem um índice de perguntas aqui no cantinho da tela. Então, por exemplo, eu já preenchi os dados de identificação, de composição da equipe, mas parei. Vou retornar ali em condições de infraestrutura,
em saúde digital, então você pode ir, né, preenchendo e acessando as páginas ao decorrer do tempo, tá bom? Que nem eu fiz aqui agora, eu estava lá na primeira página, agora eu fui para a parte de saúde digital. Vou voltar para a página de identificação. É importante conferir os dados, né? Inserir, né, a latitude e a longitude aqui, né? Quando você clica, ele mostra como pesquisar no Google. E aí começa, vocês vão ver que o questionário tem as perguntas de sim ou não, como por exemplo aqui, né, que a unidade, se é a unidade de satélite, esta unidade é a unidade satélite ou ponto de apoio, se é qual área está localizada a UBS. Tem campos como o campo dessa pergunta 4, que é para indicar quais dias e horários de funcionamento das unidades, exceto em casos de campanhas ou mutirões. Então, por exemplo, se a minha unidade abre segunda-feira às 7 da manhã, eu consigo aqui, deixa eu só mudar a barra aqui de novo. Eu consigo selecionar aqui o horário das 7 até, sei lá, ela abre, fecha às 13 horas. Se uma unidade de saúde acabar por não abrir na terça-feira, no sábado e no domingo, é só deixar o campo aqui com 3 pontinhos, tá bom, gente? Que é um campo em branco do sistema. Então, aqui vão vindo todas as perguntas com relação à identificação da unidade. A gente segue aqui depois com as perguntas sobre composição de equipe. Se você preencheu todos os dados, tá, gente? Vocês têm a opção aqui de fazer o próximo, que vai seguir para a próxima página e vai aparecer para vocês salvarem essas perguntas, tá bom? Ou senão vocês podem ir mudando de página, que nem eu estou fazendo aqui. A gente tem aqui campos como... Você também pode seguir, né? E Isso. aparece aquela mensagem, você poderia colocar para aparecer. Isso, aqui, ó. Vou fazer essa aqui que aparece. Quando eu clico em próximo, eles podem indicar que existe uma ou mais pergunta obrigatória que não foi preenchida. Mas a gente pode seguir, né? Continuar preenchimento sem responder. E depois eu volto e respondo essa pergunta, tá bom? Sem prejuízo do preenchimento do formulário. Ele é bem editável. Pode ter perguntas ali que você, ao decorrer, vai precisar de uma discussão, talvez, um pouco com as equipes EMULT ou com a equipe de saúde bucal para poder preencher da melhor forma. Então, você consegue ir seguindo e depois voltar, tá bom? Então, a gente tem unidades aqui, ó. Tem perguntas em que a gente insere numericamente a quantidade de equipes que a gente tem, a quantidade de trabalhadores, de profissionais, que é este outro campo. Tá vendo? Que são campos abertos, você insere a informação. E ele vai passando desde a formação profissional, os itens do questionário, né? Até campos que você pode ticar mais de uma vez e ter várias caixas, como caixa de seleção. Pius, Elisa, vocês querem acrescentar alguma coisa sobre isso? Pode Sobre só essa mostrar a última página lá, Joyce, Perfeito. como que finaliza o questionário? Perfeito. Aí vocês podem ir preenchendo. E a última página, ela vai trabalhar aqui com a atuação dos coordenadores ou gerentes, então vai ter perguntas específicas. É importante ressaltar também que algumas perguntas aqui do formulário, elas abrem outras, né? Então fica, por exemplo, essa unidade conta com apoio de gerente ou coordenador? Se sim, vai abrir perguntas relacionadas a isso. Se não, fecha e vai para 140, que é a penúltima pergunta. Por final, a gente tem essa pergunta relacionada a comentários e sugestões, e você clica em enviar, e aí o questionário será enviado para a base de dados. A O processo pergunta ele é é bem sobre simples. salvar, Joyce. É obrigado a salvar ou salva sozinho também? Salva sozinho também. Nesse momento ele está salvando. Eu vou pegar aqui, ó, para vocês verem. Esse teste aqui. Vou colocar com 2. Geralmente a gente sempre clica, a recomendação é sempre clicar em salvar, mas quando você volta, ele volta com todos os campos preenchidos, tá bom? Clica em salvar. É recomendado. Suas respostas foram salvas com sucesso. E aí, para sair do formulário, é só clicar aqui em sair.
e encerra.